Oi, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ciências, iniciando mais uma semana e hoje um dia especial, né? Dia das Mulheres. Então, desejo parabéns para todas as mães de vocês, para a mãe de vocês, irmãs, né? E as pessoas, as mulheres da família de vocês. E outra coisa, né? Todos os dias elas merecem parabéns, mas hoje é uma data que tem um certo significado, certo? E hoje a nossa aula é de ciências, então a gente vai pegar o livro, tá certo? Ó. E a gente vai fazer começar fazendo a correção, certo? Porque tem uma atividade que ficou como atividade de casa, né? Só que a gente não tinha feito, porque foi na outra aula, né? Então, na aula passada, a gente fez uma revisão sobre a parte da astronomia, né? Que a gente viu sobre o universo, os planetas, satélites, essas coisas. E hoje, a gente vai fazer a correção da página que foi deixada como atividade de casa, certo? Foi a página 19. E a gente falou sobre a matéria, esse assunto aí foi até a matéria. Então, a gente viu, né, que está lá na página 15, a gente viu que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo ocupa um determinado local, inclusive até o ar, ele ocupa lugar no espaço. A diferença é que a gente não vê, a gente sente o ar, certo? Mas ele também ocupa espaço. Por exemplo, se você pega uma bola e você enche essa bola, uma bola de festa, uma bola de futebol, vai ter o quê dentro? Ar. Então, o ar, ele vai estar ocupando um local naquele espaço, certo? Se você pega uma garrafa dessa daqui, né? Aqui eu tenho um restinho de água nessa garrafa. Mas se eu pego essa garrafa e eu tampo, ela vai ter ar. Então, esse ar, ele vai ocupar um lugar no espaço. Ele vai ocupar um lugar dentro dessa garrafa, certo? E a gente viu também que a matéria, né, tudo que ocupa lugar no espaço, que os corpos, né, eles podem formar um objeto também. A gente viu que a matéria, ela pode ocupar três formas, né, três estados. A gente pode encontrar ela no estado líquido, como por exemplo aqui, ó, temos o álcool, temos a água, o estado sólido, né, tudo aquilo, ó, objetos, já tem formas definidas, certo? E na página 19, tinha assim: escolha um objeto da sua sala de aula, desenhe no espaço abaixo e depois responda as perguntas. Aí eu até tinha dito a vocês, né? Como vocês estão em casa, a sala de aula de vocês, querendo ou não, é a casa de vocês, vocês poderiam escolher um objeto da casa de vocês mesmo, ou de qualquer, né, da sala, do quarto, para desenhar. Aí tinha as frases para a gente completar. Nome do objeto, estado físico, aí você ia dizer se esse objeto estava no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Material de que é constituído, né, o material da que foi feito esse objeto. Agora explique o que é um objeto e dê exemplos, certo? Então, aí a gente tinha definição, então, isso todo esse primeiro quesito. Vocês tinham, né, como explicar, é por isso que eu não botei aí, porque de qualquer forma era pessoal. Segundo, a gente tinha assim: numere corretamente, fazendo a relação e preencha as lacunas. 1. Sob a ação de baixa temperatura, a água se transforma em gelo.
certo? O 2. Quando submetido a temperaturas muito altas, o se funde. No caso, ele se derrete, ele se transforma. Metal. Vocês deveriam completar essas frases para depois poder numerar corretamente embaixo. Sob a ação do calor, a água se transforma em vapor de água. Então, a ordem, já nos quadros embaixo, 3, vapor de água, 1, gelo e 2, metal, certo? E na página 21, a gente vai ver agora as propriedades da matéria. A gente sabe que tem objetos que diminuem o tamanho se eles forem pressionados. Tem objetos que esticam e podem voltar da forma inicial, né? Podem voltar do jeito que eles eram no início. Tem coisas que a gente não pode colocar no mesmo local ao mesmo tempo. Né? Tem coisas que apresentam um volume maior também, ocupam mais espaço. Tudo tem uma massa. Quando a gente se refere à massa, é o peso. Por exemplo, eu tenho aqui esse celular. Não sei quanto esse celular pesa, mas se eu botar esse celular na balança, eu vou saber a massa, né? Que no caso, a gente utiliza a balança para medir a massa de alguma coisa, né? De algum objeto. Nós temos massa também, né? Massa diferente. Eu tenho um peso, você tem outro, outra pessoa tem outro peso, né? Então, nós vamos ver, tem aí na página 21, bem aqui, ó. Primeiro quadrinho tem impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Tem até algumas pessoas que falam, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço também. A gente tem um exemplo aqui dessa batida. Temos aqui um poste, né? Aqueles postes de ferro, e temos o carro. Eles podem ficar próximos um do outro, mas não tem como eles ocuparem. Por isso que aconteceu isso aqui com o carro. Porque o carro, o poste estava aí, o carro tentou invadir esse espaço. Então, não tem condições, né? Algum desses daí pode ser modificado, né? Pode ser prejudicado, certo? Mas outra coisa também, quando a gente, agora não, que a gente não pode fazer aglomeração, essas coisas, mas quando a gente está no ônibus ou no local que tenha muita gente, a gente vê como é difícil, né? A gente ficar, não tem como. Muitas vezes a gente quer passar, a gente termina esbarrando em outra pessoa, ou outra pessoa esbarra na gente, né? Então, tem essa questão também. Outro exemplo que nós estamos vendo aqui é o exemplo do gelo aí na água, né? A gente sabe que o gelo, ele é água no estado sólido, certo? Mas, se eu tenho um copo cheio de água e eu jogo um cubo de gelo, essa água, dependendo se eu jogo próximo, o copo pode esborrar, né? Essa água pode sair. Ou se, dependendo se eu jogar com muita força também, essa água vai, mas não tem como ocupar o mesmo lugar no espaço. É por isso que quando a gente bota um gelo em alguma coisa, o líquido ele sobe mais, né? A gente tem a impressão de que tem mais líquido naquele local, mas não é. Porque eles não ocupam o mesmo local, então eles tendem a derramar, certo? Elasticidade. Nós temos aí um quadrinho roxo. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial,
cessada a força que estava submetida. A gente tem o exemplo aqui da mola. Se a gente pega uma mola, todo mundo sabe o que é uma mola, né? A gente pega uma mola, a gente estica ela e a gente solta, ela vai diminuir novamente. Ela vai voltar da forma que ela era no início, antes dela ser esticada. Tem outro exemplo aqui, ó, da liga. Né? Todo mundo sabe a liga, aquelas liguinhas, né, de borracha. Então, se a gente estica e a gente solta, ela vai ficar como ela era antes. Se a gente for puxando ela, ela vai ficar grande, mas quando a gente solta, ela diminui e fica do tamanho que era no início. Né? Outro exemplo, as meninas prendem muito o cabelo, né? Aqueles pompons que usam, né, no cabelo. Então, apesar de que se você estica muitos objetos, com o passar do tempo, eles podem perder essa propriedade. A gente encontra isso aí no elástico, também na liga. A gente puxa, ele aumenta de tamanho naquele momento, depois ele encolhe novamente e fica do tamanho que ele era no início, certo? Massa. Tem muita gente que confunde. Aí tem muita gente que acha que massa é aquilo que o objeto é feito. Por exemplo, eu tenho aqui um pedacinho de papel, uma bolinha de papel. Né? E tem gente que acha assim, a massa disso aí é um papel. Não, o material, isso aqui é um papel. Mas a massa é o peso, né? O quanto essa bolinha pesa. Tudo tem uma massa. Até o ar, ele pode ter uma massa. Se você pegar duas bolas, você enche uma e deixa a outra seca, você vai ver que a que está cheia, ela vai arriar mais rápido, porque ela está mais pesada. A gente acha que o ar, ele não tem peso, né? Não tem uma massa, mas tem também, certo? E aqui nós temos o exemplo, a balança eletrônica, que a gente usa, é muito usada hoje em dia para pesar alimentos, né, em padarias, em mercados, quando nós vamos comprar. E temos a balança que pesa a nossa massa, não é? No caso, o nosso peso, né? As pessoas têm pesos diferentes, certo? Aí embaixo, continuando, tem, né? É uma propriedade dos corpos relacionadas à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa pode ser medida com a balança, uma das unidades de massa é o quilograma. Volume, a gente está vendo volume lá embaixo, no quadrinho azul. É a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Exemplo, uma bola de basquete ocupa mais espaço que uma bola de gude. Então, dizemos que o volume da bola de basquete é maior que o volume da bola de gude. Agora, isso pode variar numa coisa, né? Tem objetos que são menores e são mais pesados, ou seja, tem uma massa maior, né? Mesmo ele ocupando menos lugar no espaço, mas ele pode ser mais pesado, como aqui a gente está vendo. Ó, volume, né? Todo corpo ocupa um lugar no espaço. A medida que o corpo ocupa no espaço é chamada de volume. Um volume pode ser grande ou pequeno, independente da massa. Então, a gente tem aqui, ó, quem seria mais pesado? Seria esse aqui da segunda imagem, esse objeto aqui. Mas quem tem um volume maior? Objeto da primeira imagem, certo? Aqui nós temos, ó, outros objetos, né? Então, o volume é o espaço que ele ocupa e a massa é o peso, certo? Compressibilidade, vocês têm lá no quadrinho verde, ó,
Propriedade da matéria, que consiste em ter o volume reduzido, quando submetida a uma determinada pressão. Nós temos o exemplo aí da seringa. Essa seringa está sem agulha, né, para não machucar. Então, a pessoa pegou, colocou uma parte no lado da mão e colocou o dedo na saída, né, onde sai o ar. Então, sofreu essa pressão, certo? E aqui, ó, nós temos um outro exemplo dessa compressibilidade, certo? Densidade, lá na página 22, é uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Tem alguns objetos que, se a gente lança na água, a gente sabe que eles vão flutuar. Por exemplo, um pedaço de isopor. Se você jogar na água, ele vai flutuar. Mas tem objetos que afundam. Né? E outra coisa interessante, né, é que justamente os congeladores das geladeiras são em cima também por conta disso. Né? Porque o ar, ele tem a tendência, né, aquela parte do gelo, né, aquela fumacinha que sai ali, para poder resfriar a geladeira, então a tendência dele é descer. Se você pegar a geladeira e tiver um congelador, por exemplo, alguém tentar botar um congelador embaixo, vai estragar todos os alimentos que estão em cima, por conta dessa questão aí da densidade, certo? E aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, uma esponja. Foi jogada na água, não afundou. A rolha, aqui foi jogada na água, ficou boiando também, ela não afundou. Já a pedra, quando foi jogada, ela desceu imediatamente. Ela afundou logo. Certo? Aí logo embaixo tem, como já vimos, a matéria se apresenta de formas variadas. Né? Aqui nós temos o estado líquido. Esse estado, a matéria nesse estado aí, ela vai ter o formato do local que a gente colocar. Né? Por exemplo, aqui, ó, a garrafa, a água, ela está no formato da garrafa. Se eu pego essa água e eu despejo num copo ou num outro recipiente, então ela vai ter o formato desse outro recipiente. Ela não tem uma forma definida. Gasoso, né? A gente viu o exemplo na aula passada da evaporação. Quando a gente lava a roupa, a água do mar também, quando vai evaporando. Certo? Então, muitas vezes, esse vapor de água sobe e a gente não vê. Certo? Quando a gente coloca uma panela no fogo com água, então a gente vai ver que quanto mais tempo a gente deixa essa panela no fogo, essa água vai desaparecendo, a gente vê só aquela fumacinha saindo. Mas a gente não vê assim diretamente a água, né, na forma que a gente acha que deveria ver. Né? O estado sólido é aqueles materiais que têm formas definidas. O telefone está no estado sólido, ele tem um certo formato, uma certa definição. Né? Então, vocês vão fazer, vou fazer agora, página 24. Nós temos aí, começa do quinto, essa página 24, nós temos assim. A matéria ocupa lugar no espaço. Então, analise a seguinte situação que a ilustração ajuda a simplificar. Na imagem 1, a gente tem um copo com o suco, não é? Na segunda, já foi adicionado alguns cubos de gelo. Você pode ver que o suco ele já subiu nessa parte aí.
Na terceira imagem, a gente vê que foram colocados mais cubos de gelo e esse suco derramou. Não é? Letra A. Qual é o espaço ocupado pelo suco na primeira ilustração? Ele está ocupando que espaço? O espaço interno, né? Ou a parte de dentro do copo. Você pode colocar espaço interno ou a parte de dentro do copo, certo? Letra B. O que aconteceu quando acrescentamos os cubos de gelo ao suco na terceira ilustração? Os cubos de gelo ocupam o mesmo espaço que o suco ao mesmo tempo? O suco derramou, né? O suco está derramando por causa dos cubos de gelo. Então, isso quer dizer o quê? Que os cubos de gelo, eles não ocupam o mesmo lugar do suco ao mesmo tempo, certo? Então, segue aí a correção das letras A e B. O sexto, associe a definição à propriedade correspondente. A. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Qual seria a propriedade? Nós temos aí volume, massa, densidade e impenetrabilidade. Seria o quê? Impenetrabilidade. Então, a letra A será o último quadrinho, certo? A quantidade de matéria de um corpo seria o quê? A massa. Então, você vai colocar no segundo quadrinho, letra B. Determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. É o quê? A densidade. Então, você vai colocar lá em densidade, letra C. Propriedade que possibilita que um corpo ocupe um lugar no espaço. Letra D vai ser aonde? Volume. Certo? Então, ó, a ordem DBCA, certo? Vocês podem pausar para fazer a correção, tá, gente? A página 23 vai ser a atividade de casa. E o primeiro tem assim: que estado corresponde a estas características? Você vai ler as frases e vai dizer se o objeto está no estado líquido, no estado gasoso ou no estado sólido, certo? Segundo, olhe em volta na cozinha da sua casa e liste nome de produtos nos estados sólido e líquido. Tá? Vocês vão identificar produtos que vocês tenham assim na cozinha de vocês, que estejam nesses dois estados. Tá? E o terceiro, vocês vão fazer a mesma coisa. Né? Só que tem umas palavras que estão destacadas, estão em negrito. Então, vocês vão dizer se
Se essa palavra aí corresponde, a palavra que é o nome desse objeto, se corresponde ao estado sólido, ao estado líquido ou ao estado gasoso. A gente tem aí, ó, picolé, água, ar, rochas e vapor de água. Então, você vai dizer se cada uma dessas palavras é destacada, está no estado sólido, líquido ou gasoso, esse material. E o quarto, o que é corpo. Né? Vocês têm, inclusive, bem explicadinho na página 15, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Uma excelente semana para todos.